Olá, amiguinhos! Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula 9, Hidrografia, ou Hidrosfera, né? Melhor. Então, nessa aula vamos falar sobre a hidrosfera, o que é a hidrosfera, sobre o ciclo das águas e tudo referente à água ou a líquidos. Bom, primeiro nós já falamos sobre a biosfera, que são os seres vivos, né, incluindo plantas, animais e tudo mais. A atmosfera, que fala sobre o ar e os gases que existem no planeta. Litosfera, que fala sobre a camada sólida, né, a terra, rocha, solo e tudo mais. E hidrosfera, e nós terminamos esse ciclo de geografia física. Então, primeiramente, a formação da hidrosfera. Nós falamos, acho que na terceira aula, sobre a formação do planeta, né? Que foi há 4 bilhões e 600 milhões de anos, que teve a bola de fogo, depois ela resfriou, começaram a surgir os gases. Desses gases que começaram na atmosfera, surgiu o H2O, que forma água. Então choveu 1 milhão de anos, né? A gente tinha falado sobre isso já. E nessa chuva de 1 milhão de anos constituiu-se a camada de água que existe no planeta. Então, parte dela que está para fora, a gente chama dos continentes, e a parte líquida, a hidrosfera, ou seja, mares, oceanos, rios e tudo mais. Bom, já falamos que ela é a camada líquida da Terra, né? Então, cerca de 70% do planeta é constituído por água. Tem até aquela música do Guilherme Anantes, né? Planeta Água. Que, porra, se a maior parte do planeta é constituído por água, por que chamam de Terra, né? Mas foda-se, isso é o de menos. Bom, desses 70% de água que existe no planeta Terra, 97% dessa água é constituída por mares e oceanos, ou seja, água não potável. Água que você não pode beber, água do mar, água salgada. Existe até formatos já para tirarem o sal dessa água, mas é um processo que é caro e que não vale a pena. 2,4% dessa água doce que sobrou estão nas geleiras, então a gente não tem acesso. Se um dia falta água, dá para chegar lá com a porra de um barco, pegar gelo, levar embora, mas até então não existe essa necessidade. Então o que sobrou para a gente? 0,6% de água, é muito pouco pela quantidade de água que nós temos no planeta. É uma quantidade mínima de água potável. Por isso que falam da gente usar ela de uma forma correta para que não falte. Quando falam por aí, principalmente nos jornais, que vai acabar a água da Terra, não vai acabar. A única forma de acabar a água da Terra é pegar ela no foguete e levar para outro planeta. Porque a água tem um ciclo. O que pode acabar é a água potável. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com a água potável. Então ela tem um ciclo. Nós vamos ver daqui para frente como é que funciona esse ciclo. Mas é importante saber as porcentagens, né? Então 0,6% apenas dessa porra dessa água dá pra gente beber. Água potável distribuída no mundo. Nosso Brasil aqui, deixa eu ver, tem esse mapinha aqui, a parte em azul mais escura é onde tem mais quantidade de água potável. Graças a Deus, no Brasil nós temos bastante. Não na América do Sul, Brasil e Argentina, não falta água. A parte da América do Norte praticamente toda. Agora, veja bem, na Europa, não é lá essas coisas todas. Tirando a Itália, que está aqui embaixo, outra parte da Europa a situação não é lá essas coisas todas. A África, então, nem se fala, né? Falta água pra porra lá. Lugares muito secos, etc. Desmatamento e um monte de outras coisas que a gente vai ver a seguir. Como funciona a acumulação de água? Então, para a gente ter a água boa para beber, potável, depende de alguns fatores. O clima, ou seja, numa região que chove muito, a tendência de você ter água potável é grande. Mas não basta isso. Não basta só ter um clima que chove bastante. A gente tem que ter uma rocha boa que consiga manter essa água. Para você ter uma represa, você tem que ter uma rocha que consiga manter a água e não chupar a água.
Se a gente pegar, por exemplo, um deserto, tipo o Saara, assim, que fica lá na África, porra, cai chuva lá uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, é foda, o bagulho lá é zoado. Quando chove, aquela areia chupa água, ou seja, não chega a acumular nada. Ah, mas tem oásis, aí é outra história. Tem que fazer um estudo aprofundado sobre oásis. Mas a rocha ela não consegue manter, ela chupa toda essa água. Além de ter o fator do clima, que tem que chover, e das rochas, também tem que ter um relevo bom. Na América do Sul nós temos muitas regiões de montanhas, aí você vai falar, pô, mas montanha, como vai armazenar água se a água vai escorrer? Pois é, a água vai escorrer para baixo e vai ficar armazenada em algum lugar que tenha uma rocha que consiga manter essa água. Ou seja, uma represa, um açude, um rio com água corrente, que talvez acabe até desembocando no mar depois. Então tem todo um ciclo. Mas o importante é entender isso. O clima, tem que ajudar muito. No caso, o Brasil, boa parte, pelo menos, chove bastante, principalmente sul, sudeste, centro-oeste e o norte. O nordeste, a parte interior do nordeste, chove muito pouco. A rocha também não ajuda muito. Não ajuda muito. Embora o principal fator de não ter água potável lá é o clima. Aí falam de fazer aquele desvio do rio, mas é um assunto que a gente vai ver em outras aulas. Bom, deu para entender aqui, né? A importância dos rios. Quando a gente chegar à parte de urbanismo, a gente vai entender melhor isso aqui. Mas nota-se que as principais cidades do mundo são construídas às margens de rios. Por exemplo, São Paulo, aqui tem o rio Tietê. Se a gente pegar Porto Alegre, tem algum rio que passe por lá. Nova York tem rio. Ou seja, quando se deu o início dessas cidades, normalmente é porque tinha um rio. Por quê? Pô, o rio tem água potável, né? O rio usa para se fazer o transporte, barco, embora o rio Tietê hoje é uma merda. Mas se fizerem uma limpeza no rio, dá para se navegar nele. O problema é que acabou virando esgoto, que também é um outro assunto que a gente não vai entrar agora. Além de tudo, energia elétrica. Ai, sai energia do rio! Se você colocar uma roda d'água e um dínamo ali, você consegue ter energia. São as hidroelétricas que tem até hoje, que também é um assunto que nós vamos ver lá pra frente. Mas é importante entender isso. As principais cidades do mundo se deram em torno de rios. Outra coisa interessante no fator geopolítico, que a gente também vai ter uma aula específica sobre isso, a maioria dos rios acabam dividindo cidades ou países. Eu pus um exemplo aqui, por exemplo, que tem o rio lá no sul do Brasil que divide o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Pô, atravessou o rio, você está no Paraguai, atravessou outro, você está na Argentina. Acho que não é tão simples assim. Mas divide. Os países em gerais, normalmente são divididos por o que a gente chama de acidentes geográficos. Pode ser rios, pode ser uma cordilheira, por exemplo, os Andes dividem o Chile da Argentina, pode ser um relevo diferente, qualquer coisa assim. Mas a maioria dos casos são rios que dividem países. Bom, o ciclo da água, isso é bem interessante, gente. Como a gente estava falando dos fatores de relevo, solo e clima, vamos entender bem. Nós temos alguns exemplos. Água do mar, ou é água salgada. Quando o sol bate nessa água, ela evapora, vai virar nuvem. Vai subir, vira uma nuvem, essa nuvem vai fazer o fenômeno que chama chuva, ou a precipitação. Que na verdade é a mesma coisa, só muda o nome, mas é chuva do mesmo jeito. Essa chuva depois, ela pode ir para o solo, como podemos ver aqui. Ela pode ir para baixo da terra, ou seja, a água chupa, e por baixo da água vai montar o que se chama de aquífero, também conhecido como lençol freático. Esse lençol freático ele pode sair depois mais para frente por uma área de mananciais, ou seja, uma nascente de rio, que nós vamos ver algumas imagens depois. A chuva que vai para a terra, para o solo, que a gente falou agora, que ela infiltra na terra. Porém, quando o sol bate, tem um fenômeno que chama-se evapotranspiração. Ou seja, o solo começa a suar. O sol bate quente, aquele solo começa a suar, forma uma nuvem, ela sobe e vai chover também.
faz a chuva. Por isso que regiões secas também chove. Porque o sol bate, tem a certa umidade na terra. Essa umidade vira nuvem e acaba chovendo de novo. Lembrando que, quando chove, a água sempre vai escorrer do alto para cima. Ninguém nunca viu uma porra de um rio subir, né? O rio sempre desce. Então, se você tiver, por exemplo, perdido no meio de uma serra, no meio de um mato, alguma coisa assim, procura sempre os lugares baixos, que é onde vai ter água. E se você seguir o fluxo dessa água, você vai sair em algum bairro, ou na pior das hipóteses, no mar. Ou em alguma represa. Ou seja, seguir o rio você encontra alguma coisa. Então o ciclo da água é esse, ela nunca acaba. Ela nunca, ou ela sai do mar, aí você fala, ai professor, mas a água do mar é salgada. Como a porra da água vai chover depois doce? Só que o detalhe é esse, quando o sol bate e aquece a água, o que sobe é só a água, o sol não vai, o sol fica lá na terra, o sol fica em grãos. Ela chove de forma limpa. Quando ela cai, quando vira chuva, ela vai voltar como água doce. O que pode acontecer, por exemplo, no caso, aqui em São Paulo, às vezes fica muitos dias sem chover e o céu fica sujo, o céu, muita poeira, muito CO2. Então a primeira chuva que cai chama-se chuva ácida, porque a água vai pegando toda essa sujeira que tem no ar, na atmosfera, vai juntando com ela e vai cair. Então a primeira chuva, os primeiros, sei lá, 10 minutos de chuva, depende da chuva se é fina ou grossa, né? Ela vai vir com uma certa sujeira, que é a sujeira do ar. Então se você tiver com sede, por exemplo, colocar uma bacia, vamos supor que faz um mês que não chove. Vai chover, põe uma bacia lá, você vai ver. A água, as primeiras gotas de água vão vir bem suja mesmo. Pode marcar lá 1 centímetro, 2 de água, vai vir suja. Depois você tira essa bacia e põe outra, já vai vir uma água mais limpa. Essa é a diferença. Tem testes químicos que dá para saber qual é a acidez da água, eu não vou entrar em questão disso, né? Que é importante para a gente agora é entender esse ciclo todo da água. Por isso que a água sempre tem esse ciclo, ela vai e volta, ela não vai sair do planeta. Bom, mananciais, né? Lembra, eu falei agora sobre a água que fica por baixo da terra, sobre os aquíferos. Os rios nascem sempre de uma nascente, normalmente em algum lugar alto, porque a água vai descer depois. Lembra, a água sempre desce, nunca sobe. As nascentes costumam ser lugarzinhos pequenos, assim, como a do Rio do São Francisco. É mais ou menos isso aqui, não é essa. Eu não consegui achar uma imagem da nascente de lá, mas é uma coisinha pequenininha assim. Só que ele começa a receber outros rios, a gente vai ver depois formando uma rede hidrográfica que depois vai formar uma bacia hidrográfica. Mas a nascente é sempre uma coisinha pequena assim. E sempre de água limpa, que é a água que está embaixo da terra. Aqui temos outro exemplo de uma aquífero, ou uma rede que fica por baixo da terra de água. Essas redes, a água vai passando por lá e vai abrindo alguns canais de água, formando uns tipos de caverna. Essa força da água vai puxando, vai abrindo, forma umas galerias, chamam-se cavernas. Tem muito lá na região sul de São Paulo, chamado Vale do Ribeira. Tem o Parque do Petar lá, que é lotado de cavernas. São acho que 200 ou muito mais do que isso. E quem quiser explorar lá, é muito interessante o lugar, o parque, bacana mesmo, vale a pena. Muitas cavernas, muita água subterrânea. Essa aqui não é no Brasil, mas é um lugar gelado, dá pra ver olha o tamanho dos manezinhos lá embaixo. O lugar é tão frio que a água que está lá embaixo virou gelo já. Mas você vê que o negócio é gigante. Aqui tem um gráfico mostrando mais ou menos um aquífero. Antigamente, quando não tinha ainda rede de água, normalmente se faziam poços para retirar água. Esses poços podiam ter, sei lá, 20 metros, 30, 50, até o cara achar água. Tem lugares que não tem água, o cara fura a porra do poço, fura, não acha porra nenhuma, se fudeu, perdeu o poço. Eu lembro que até em casa tinha um desse daí. Esse poço vem água limpa. É a água que está passando por baixo. Aqui até mostra a infiltração, né, como se formam esses aquíferos, né, com água infiltrada da terra. Rios.
Então, o que são rios, né? São correntes de água que sempre se mantêm. Normalmente, lógico, sempre, caralho, sempre, 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 um rio desce, um rio nunca sobe. Ele vai de um lugar alto para um lugar baixo. Qual é o lugar mais baixo? Nível do mar, zero. Por isso que a maioria dos rios das águas acabam nos oceanos. Eles vão descendo, chega, talvez tenha uma represa no meio, consegue represar, mas dessa represa normalmente sai para algum lugar que acaba indo lá para os oceanos, mares, enfim. Como são os rios, né? Origem de lugar alto, caralho, o rio desce, porra, o rio desce, o rio nunca sobe. Então tem algum exemplo aqui, um corte, né? Nascentes nos rios saem formando redes hidrográficas, ou seja, ele sai de um tipo de nascente, encontra com outra nascente, vai formando um pequeno rio que vai desembocar num rio que seria o principal. São os afluentes, né? Sai nesse rio principal, esse rio principal acaba indo para um lago, mar, oceano, qualquer coisa assim. E aqui nós temos um exemplo que é a bacia hidrográfica do Amazonas, né? Bacia amazônica. Então, esse gráfico eu acho ele bem interessante, embora não mostre a altitude. Normalmente vem regiões altas, olha lá, Colômbia, lá do Peru, Venezuela. As nascentes vêm tudo de fora. Ai, professor, se a Colômbia fechar o rio lá, fudeu. Só que eles vão enfiar essa água onde? No cu depois? É muita água. Eles vão alagar a cidade se fechar essa porra. Então não tem como o cara fechar um rio. Até tem, mas porra, o custo disso daí seria uma coisa absurda, que não vale a pena. Também deve ter lei sobre. Foda-se, não vou mentir sobre isso daí não. Mas enfim, os rios vão formando vários. É que esse exemplo aqui ele não mostra todos, tem muito mais rio do que isso aqui. Muito mais afluentes, né? Que vão passando. Aqui ia ficar tão entupido que não ia dar para ver nessas imagens. Mas são vários rios que vão passando para o rio Amazonas, que ele vai acabar desembocando lá no mar. Isso mostra uma bacia hidrográfica. Ai, bacia, aquele negócio que toma banho, não tem nada a ver, porra. A única semelhança entre os dois é que vão água nos dois. Isso é a porra de uma bacia, tá bom? Não tem nada a ver com isso daqui. Então, bacia hidrográfica é basicamente isso daí. Espero que tenham entendido. Uma coisa rápida, breve, que eu falei, é um assunto que depois a gente vai entrar na parte de geografia humana. Vamos falar sobre outros rios, sobre nascentes, mananciais, urbanismo, geopolítica, tudo isso. Isso encerra a parte de geografia física. Só vai faltar agora uma parte pequena que é só de cartografia, só para a gente entender o que é mapas, depois entra em geografia humana. Tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Dá um ok se não gostou, dá um não ok se não gostou, manda o professor ir tomar no cu. E é isso daí, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo, é nóis!